Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês essa manhã de hoje, desse domingo, friozinho de hoje. E hoje, pessoal, eu separei para a gente conversar, para a gente aprofundar, para a gente fazer algumas reflexões ao redor daquele capítulo do Evangelho que fala que fora da caridade não há salvação. Essa frase, fora da caridade não há salvação, é uma frase que também leva o nome de um capítulo, segundo o Evangelho do Espiritismo, ou Evangelho segundo o Espiritismo, e ela tem várias coisas assim que dá para a gente refletir e até mesmo para a gente entender da onde que vem essa frase, né? Da onde que vem essa frase? Entender também um pouco do contexto da onde surgiu o Espiritismo, né? Lá na Europa, na França, naquela época, e como surgiu, como aconteceu essa frase, né? E é muito importante também a gente entender, tá, fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade e o que seria essa salvação também? Isso é muito importante. Um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é o meu reino não é deste mundo. E aí um dos primeiros tópicos desse capítulo, ele fala assim, tudo uma perspectiva. E esse capítulo, ele é extremamente importante para a gente entender uma série de coisas, né? Que ele vai colocar essa questão da reencarnação e da vida após a morte. Por isso que o meu reino não é deste mundo. E quando a gente olha para a nossa condição da nossa vida, de um espírito encarnado, existe uma série de coisas que envolve isso. Principalmente quando a gente reflete sobre a condição de ignorância sobre nós mesmos. Quando a gente esquece aquilo que a gente é e a gente passa a ter que vivenciar uma série de coisas na face desse planeta. Uma série de dificuldades que a gente tem que passar, vivenciar, lidar, conflitos, os mais diversos, certo? E dependendo da forma como a gente encara a nós mesmos, dependendo da forma como a gente encara o mundo, as situações, também tudo pode mudar. Por isso que ele fala que se a gente tira essa questão da reencarnação, toda a lógica do pensamento, né, da filosofia que Jesus coloca pra gente, ela perde o sentido, ela deixa de fazer sentido. E por isso que ele fala que esse capítulo está um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque se a gente tira essa questão, muita coisa deixa de fazer sentido. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Todos esses grandes mestres, seja Jesus, Krishna, Buda, Lao Tzu, das mais diversas culturas, os grandes mestres, né, das mais diversas culturas, todos eles, meus amigos, eles vão falar, no final das contas, a mesma coisa, né? Eles vão constatar o sofrimento humano, as dificuldades humanas, né? Jesus também falava sobre as dificuldades, toda aquela coisa, como que a gente lida. Buda, a primeira nobre verdade de Buda, o sofrimento existe. A segunda nobre verdade, ele tem uma causa. Ele vai falar que a causa do sofrimento é a ignorância em relação a nós mesmos. Mesma coisa que Jesus também. Porque dentro do budismo tem as 4 nobres verdades de Buda, né? Krishna também é a mesma coisa, né? Dentro do hinduísmo, né? Quando a gente pega um livro sagrado, Bhagavad Gita, o primeiro capítulo é o sofrimento de Arjuna, né? Arjuna se lamentando para Krishna, toda aquela coisa, porque a Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna. E aí a primeira coisa que Krishna vira para Arjuna e fala assim, ó Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito. E aí depois Krishna passa a ensinar uma série de coisas para Arjuna.
Mas a primeira coisa é também falando do sofrimento humano. Sofrimento humano. Né? E é uma coisa extremamente interessante se a gente refletir sobre isso. Então, todos esses grandes mestres, primeiro eles vão constatar o sofrimento que o ser humano vivencia nessa condição kármica de ignorância em relação à sua própria natureza espiritual, de ignorância em relação àquilo que ele é. E é tão interessante que, dentro do estoicismo, eles têm uma máxima que eles falam o seguinte: não são as situações em si que faz a gente entrar em sofrimento, digamos assim, mas a forma como a gente interpreta as situações que nos acontecem. E quando a gente pega um desses primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei para vocês, que ele fala, que ele leva o nome, né, o nome do capítulo, O Meu Reino Não É Deste Mundo, no tópico desse capítulo, do Comentário dos Espíritos, que recebe também o nome de Uma Perspectiva, o que é essa toda uma questão de perspectiva? É a forma como a gente interpreta as situações que nos acontecem. Né? Como que a gente interpreta a nós mesmos? Nossa, será que essa vida é a única vida e morreu, deixou de existir? Que tipos de consequência esse pensamento pode gerar em nós? Tendências. Né? O que uma pessoa que pensa dessa maneira, ela tende a se comportar? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho esse pensamento. Morreu, deixou de existir. Eu vou deixar de existir. As pessoas que eu amo vão deixar de existir. Imagina que eu tenho esse pensamento. Agora, qual que é a maior busca do ser humano? É uma tal de felicidade. Todos os filósofos também vão falar isso. Aristóteles também fala isso, que a maior busca humana é por essa tal de felicidade. Só que essa felicidade, ela também vai estar enviesada com valores culturais. Às vezes o que para mim é uma coisa valiosa, para outra pessoa pode não ser. E isso tudo também está ligado com a programação, entre aspas, que eu vou receber da cultura que eu estou encarnado. Às vezes o certo de uma cultura pode ser o errado de outra cultura. Às vezes o que uma outra cultura vai trazer como realização de ser, realização da pessoa, é diferente da outra cultura. Se a gente tem uma cultura muito materialista, ele vai colocar essa realização em questões materiais. Se a gente tem uma outra cultura que às vezes pode valorizar, por exemplo, questão de família, então as pessoas daquela cultura vão buscar essas questões de família como um lugar que vai trazer realização para ela. Mas tudo isso são coisas que foram aprendidas. E aí se eu penso só, nossa, essa condição no qual eu nasci, às vezes nasceu pobre, cheio de doença, ou às vezes acontece coisas muito boas comigo, só que a pessoa que eu amo morre. Às vezes vem, um assaltante, mata aquela pessoa. Além de ter todo aquele remorso, tem o sentimento de vingança, tem toda aquela coisa. E aí pensa só, se eu tenho aquele pensamento no qual eu falei para vocês, essa vida é a única. Morreu, deixou de existir. Deixou de existir. Se o que eu busco é felicidade, então, nossa, eu queria tanto aquela coisa, então não tem problema, né? Eu passar o outro para trás ou matar o outro, que a gente vai deixar de existir mesmo, né? O outro vai deixar de existir mesmo, então que mal tem assim, né? Eu passar o outro para trás. Ou então, nossa, se tudo de ruim acontece comigo, e se eu vou deixar de existir mesmo? Eu olho para o meu futuro, eu passo a sentir uma desesperança absurda, muito grande. E se eu vou deixar de existir mesmo, então por que eu não me mato? E aí, pensamentos suicidas podem ter uma tendência muito grande. Comportamentos de perversidade em relação ao próximo também passam a ter uma tendência muito grande de acontecer. Tudo
através de como a gente está interpretando as situações que nos acontecem e interpretando a nós mesmos e o outro. Então isso é muito sério. Quando a gente passa, primeiramente, a estudar sobre uma filosofia, sobre um pensamento diferente, sobre uma forma diferente de enxergar a vida, a gente está fazendo um trabalho muito grande para o nosso interior, porque isso vai estar trabalhando a nossa forma de interpretar a nós mesmos e as situações que nos acontecem. Isso é extremamente válido. E quando a gente pensa no Espiritismo, o Espiritismo, a proposta dele não é trazer a verdade última, não é estar em posse dessa verdade última também. Por exemplo, nossa, aqui a gente tem as maiores verdades do universo da vida. Essa não é a proposta do Espiritismo. Tanto é que através disso a gente vai entender essa frase que fora da caridade não há salvação. Por quê? Antigamente, o Espiritismo ele surgiu num contexto extremamente católico da Europa, né? Como um todo lá na Europa. E a Europa, ela tinha acabado de passar pela Inquisição. Tinha todo aquele fervor, né? Passou pelas cruzadas, aquelas guerras religiosas entre religiões, uma coisa extrema, muita morte em nome de Deus, muita morte em nome de Deus. E aí a Igreja Católica, muito forte naquela época, e ainda tem essa frase hoje em dia, falava o quê? Que fora da Igreja não há salvação. Ele condicionava essa salvação a uma questão específica. Todo mundo que estava lá, não importa a atitude da pessoa, seria salvo. Se a pessoa não estivesse naquela instituição, seja que for, ela estaria condenada. E isso acabava gerando conflitos muito grandes entre as relações entre as pessoas, porque se eu olho para o outro, eu vejo que o outro é diferente de mim, pode ter uma série de questões. Primeiro que eu olho para ele e falo assim, ele está fundido, né? Ele não vai ser salvo. Olha lá, ele está perdido. Ele está na perdição. Eu olho para o outro e eu já olho com esse olhar que o outro está perdido, que o outro está errado, que ele não está no caminho certo. Já começa por aí. Se for uma pessoa que eu tenho uma certa relação legal, o que vai acontecer? Eu vou querer impor o meu caminho para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem que estar no caminho certo, que ela está no caminho errado, porque é aqui que está a salvação. Isso gera muito conflito entre as pessoas, porque a gente acaba não sabendo lidar também com as diferenças. E a gente coloca a nossa atenção em um lugar que não vai trazer coisas boas nesse sentido. E aí, quando vem o Espiritismo, por que ele fala que fora... Por que ele não fala... O Espiritismo ele não fala que fora do Espiritismo não há salvação. Nesse capítulo ele explica isso. Ele fala assim que o Espiritismo ele não está de posse e não tem essa proposta de trazer essa verdade última, do qual eu falei para vocês. A proposta é a transformação interna do ser. Por isso que ele fala que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela passa a se tornar um princípio que está ao alcance de todos. Não importa a roupa que a pessoa vista para falar o que ela é. Se eu falo que eu sou muçulmano, se eu falo que eu sou hindu, se eu falo que eu sou budista, se eu falo que eu sou cristão, se eu falo que eu sou ateu, não importa. A caridade, essa caridade que Jesus coloca, ela passa a estar ao alcance de todos. Não importa a roupa que a pessoa vista para falar o que ela é. É uma atitude, não simplesmente um rótulo. Então, ele inverte a perspectiva totalmente. Por isso que ele fala que fora da caridade não há salvação, porque passa a ser uma coisa que está ao alcance de todos. Tem uma história que eu gosto muito, vai falar justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Que tinha um mestre que ele era muito valorizado pela sua sabedoria
E muitas pessoas iam até ele para escutar o que ele tinha para falar, e as pessoas valorizavam muito ele. As pessoas honravam muito ele. Só que ele tinha um detalhe. Ele nunca ditava caminhos para aquela pessoa seguir. Ele nunca falava, siga aqui, faça isso. Não. E aí, um de seus discípulos achava isso muito estranho. Falou assim, chegou no mestre e falou assim, mestre, mas por que o senhor não dita caminho para a pessoa seguir? As pessoas vão seguir, elas te valorizam muito, né? Toda aquela coisa. Aí o mestre virou para o discípulo e falou assim, meu filho, você já viu uma floresta? Ele já, mestre. Pois é, a sua resposta está na floresta. Assim, mestre, mas como assim? Pois é, você já viu a semente que está na escuridão do solo? Quando a luz toca na semente, a luz não fala para a semente, faça isso, faça aquilo. A luz apenas desperta o que já existe dentro da semente para ela ser o que ela é. Certamente, se a luz ditasse caminhos para a semente, não haveria floresta. Seria tudo igual. Não haveria toda a riqueza e toda a diversidade da floresta. E por isso, por a luz não ditar esse caminho, por a luz apenas fazer com que a semente revele o que já existe dentro dela, toda a floresta acontece. E por isso que as pessoas que realmente têm contato com o plano espiritual vão perceber uma coisa, que os mentores espirituais, eles respeitam profundamente uma coisa chamada livre-arbítrio da pessoa. Mesmo que a pessoa tome escolhas em que vão gerar consequências que a gente pode considerar como ruim. Porque no final das contas, isso também é uma boa reflexão da gente fazer. Boa reflexão da gente fazer. Nesse mesmo capítulo, o meu reino não é deste mundo, o último tópico é o relato de uma rainha francesa, em que ela vai falar, quando ela estava encarnada, ela viveu com um egoísmo muito grande, uma soberba muito grande, se achava superior a todo mundo, aquela coisa de rainha francesa daquela época. E quando ela morreu, ela percebeu que muitas pessoas que ela desprezava estavam acima dela, espiritualmente falando. E que ela fala que ela recebeu uma grande lição. E ela fala assim, quem melhor do que eu para entender esse ensinamento de Jesus, que o meu reino não é deste mundo. Ela fala assim, quem melhor do que eu? Ou seja, a pessoa, uma das pessoas daquela época que mais viveu em desequilíbrio, em desarmonia na face daquela região, daquela época, fala, quem melhor do que eu para entender esse ensinamento? Ou seja, mesmo a pessoa vivenciando no caminho das trevas, digamos assim, o que ela vai aprender é sobre a luz. Por isso que não existe pessoa perdida nesse sentido. Porque o que vai ensinar, o que vai nos ensinar, nesse sentido, que vai realmente trazer o aprendizado, são as consequências de nossas próprias ações. É a vida que vai ensinar através de nossa própria ação na vida, através das consequências que as nossas ações vão gerar. Isso vai trazer o aprendizado real da vida. Às vezes eu estou aqui, a gente está conversando, numa palestra, a gente está colocando ideias aqui, mas eu não tenho o poder, a capacidade de entrar dentro da mente, do coração de vocês e de mudar. Cada um de vocês estão me olhando e às vezes está me vendo de forma diferente. Outras pessoas falam assim, nossa, olha aquele menino lá, tá falando umas coisas muito interessantes. Outros, nossa, eu não gosto dele. E tá tudo certo. Porque cada pessoa vai olhar para aquilo de uma forma diferente. E por olhar de uma forma diferente, vai interpretar e vai absorver de formas diferentes também. De acordo com o que cada um carrega no interior. E aí é que a gente entra no que todos esses grandes mestres vão trazer como proposta. Certo? Por que às vezes a gente fala que Jesus, como se fosse um médico,
né? Toda aquela coisa. E se a gente percebe que, de acordo com toda essa reflexão que eu trouxe para vocês até agora, tem uma coisa muito importante. Tem uma frase que diz o seguinte: não existe cura sem mudança. Por exemplo, eu posso ter uma série de atitudes na minha vida. E essas atitudes podem gerar uma série de doenças em mim. Exemplo, se eu tenho uma alimentação muito ruim, toda aquela coisa, isso vai favorecer com que o meu corpo desenvolva algum tipo de doença. E às vezes eu posso pegar essa doença. Quando eu tiver com essa doença, o médico vai lá, vai passar uma série de remédios. Esses remédios, eles vão tratar os sintomas dessa doença. Por exemplo, a febre, seja falta de apetite, coceira no corpo. Os remédios vão tratar isso. Mas o que causou a doença? Não foi as atitudes precárias que eu tinha em relação ao meu próprio corpo? Se eu não mudar essas atitudes, vão vir outras doenças, depois vai vir outras doenças, vai vir outras doenças. Enquanto eu não mudo a minha atitude, as doenças não param de vir. Isso é a mesma coisa, eu estou usando o exemplo do corpo, mas a saúde mental. O corpo espiritual também fica doente. Não esqueça, quando André Luiz morreu, ele foi para o hospital. Vocês já pensaram, um morto no hospital? Pois é, ele foi para o hospital. Como passou um tempinho lá no hospital. Porque o corpo espiritual também é uma coisa real. Fica doente. Existe hospital no mundo dos mortos. O morto também fica doente nesse sentido. E aí a gente pergunta, quais são as nossas atitudes? Né? Tudo, às vezes a gente nos prejudica tanto em busca de uma tal de felicidade, como eu falei para vocês. Às vezes a gente, por um prazer momentâneo, a gente acaba gerando consequências muito ruins para a gente. É isso aí, uma série de coisas que a gente poderia refletir aqui. Uma vez eu estava numa reunião espiritual, em outro lugar, isso tem já alguns anos. E aí, tinha um médium muito bom incorporado num médico espiritual. E aí a gente estava em um grupo até pequeno. E no final da reunião, ele perguntou se eu tinha alguma pergunta, né, para fazer para ele. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei alguma coisa ligada à felicidade. Aí ele virou para a gente e falou o seguinte: isso que vocês chamam de felicidade não existe. Do lugar onde eu venho, ninguém busca felicidade. As pessoas buscam evolução. E agora com as minhas palavras, né? A verdadeira felicidade, ela só pode vir com essa evolução, com essa autorrealização do ser interno. E o que todos esses grandes mestres, no final das contas, vão nos ensinar, esse caminho de evolução e esse caminho da verdadeira felicidade. Como que a gente pode ser feliz mesmo no meio do furacão? Mesmo no meio do caos? E tudo isso com base nas transformações internas de nós mesmos. E aí, quando a gente pensa no céu e no inferno, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente entenda o que é a salvação. O céu e o inferno, eles são construídos por nós mesmos. A gente constrói nosso céu e a gente constrói nosso inferno através da nossa própria ação na vida. Esse céu e inferno é um estado interior nosso. Não é a situação em si que é o inferno. Se a gente pegar 10 pessoas, essas 10 pessoas passar por um assalto, uma situação estressante, muito complicada, cada uma dessas 10 pessoas vão reagir de forma diferente. Elas não vão agir de forma igual, não vão reagir de forma igual. Às vezes pode ter uma pessoa que vai ficar extremamente traumatizada, não vai conseguir nem sair na rua. Uma outra pessoa fala assim, levou só um celular, vamos seguir a vida. E cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, mostrando que não é a situação
que é o inferno, mas é como a gente interpreta e reage àquela situação. Através da nossa ação na vida, a gente vai construindo, passo a passo, a cada momento, o céu interior. O céu interior. E o céu também não é na vida após a morte. A vida após a morte vai depender do que a gente carrega dentro de nós e do que a gente fez na nossa vida. O lugar onde a gente vai e a nossa próxima reencarnação vai depender das nossas atitudes hoje, do que a gente vai construindo e das nossas ações na nossa vida atual e na nossa pós-vida, do que a gente vai fazer depois que a gente desencarnar. E através da mudança de ação na vida, a gente vai construir esse céu. E qual que é a proposta do Espiritismo? É favorecer uma série de reflexões e de ferramentas para a gente fazer essa mudança nas nossas atitudes e de pensamento na nossa vida. Porque uma das coisas principais que o Espiritismo coloca é, olha, você não é esse corpo, reencarnação existe e existe vida após a morte. E isso muda toda a perspectiva. Com base nessa perspectiva, tudo muda. Tudo muda. Porque os nossos valores, se a gente passa a realmente vivenciar em relação a isso, os nossos valores são diferentes. Se o outro foi fidável comigo, a forma como eu vou reagir, seja com a maldade do outro, seja com a atitude do outro, também é diferente. Tudo porque a forma como eu me enxergo e a forma como eu enxergo o outro também é diferente. E agora, se a salvação é interna, e se o caminho para essa salvação é o que o Espiritismo coloca como essa tal de caridade, o que seria essa caridade? Às vezes, a grosso modo, a senso comum também, a gente pensa nessa caridade como se fosse seja doação material, seja doação de roupa, seja de comida, doação de alguma coisa. O senso comum ele entende isso como uma forma de caridade. Também não deixa de ser que a gente está sendo benevolente para com o próximo. Mas o significado da caridade que Jesus coloca é um pouco diferente. E vai ser a mesma coisa, eu vou falar para vocês aqui, que outras culturas também vão falar. Certo? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, lá tem uma pergunta. O que significa caridade para Jesus? E ele vai falar 3 coisas do significado de caridade. E ele fala assim, primeira coisa, que caridade significa benevolência para com todos. Aí a segunda coisa, perdão para com as ofensas alheias. Perdão para com as ofensas. E a terceira coisa que significa caridade é indulgência para com as imperfeições alheias. Aí, o que eu vou falar para vocês aqui. O que impede eu de ser benevolente para com o próximo? O que impede eu de perdoar o próximo? O que impede eu de ser indulgente com as imperfeições alheias? Todas essas barreiras estão em mim mesmo, não está no outro. A caridade, se a gente reflete um pouco nessa perspectiva que eu estou colocando para vocês aqui, ela passa a ser uma coisa muito mais de nós para com nós mesmos do que de nós para com o outro. Porque todas essas barreiras entre eu e essa caridade estão em mim, não está no outro. E outra coisa, eu não tenho controle do outro, das atitudes do outro, que o outro carrega no pensamento dele, das atitudes da outra pessoa, não está no meu controle. Mas o que eu posso agir, o que eu posso enriquecer o meu pensamento, nesse sentido, está nas minhas escolhas, está no meu livre-arbítrio que os mentores respeitam. Né? E aí, se a gente pega, por exemplo, essa questão do perdão, às vezes acontece uma série de coisas na nossa vida, né? Existem questões familiares, questões de trabalho, e que às vezes, dependendo da forma como eu falei para vocês, que a gente interpreta as situações, a vida e a nós mesmos, essas situações complicadas,
elas podem inclusive gerar um sentimento de injustiça muito grande. Essa injustiça, ela traz sentimento de vingança, sentimento de raiva, de ódio para com o próximo e muitas coisas. A injustiça é uma coisa muito complicada. Às vezes a gente olha para o próximo, por exemplo, nossa, igual eu falei para vocês, eu tenho uma pessoa que eu amo tanto, né? Seja um companheiro, uma companheira, um filho, uma mãe, um pai, e aí vem uma outra pessoa e mata essa pessoa que eu amo tanto. E aí, nossa, como eu falei para vocês, né? Pensa só, essa pessoa deixou de existir, vamos colocar assim, né? Pensa o sentimento de injustiça que passa a existir dentro daquela pessoa. Mesmo que o outro seja preso, a injustiça continua. Porque na minha cabeça, ele deixou de existir, né? E aí, a raiva, o ódio gerado dentro de mim passa a ser absurdo. O sentimento de vingança, de querer fazer com que o outro sinta a mesma coisa que eu sinto. Coisa absurda, assim, é muito forte isso nas pessoas. E, infelizmente, pelo mundo que a gente vive, essas situações, elas acontecem. E às vezes com mais frequência do que a gente pensa, né? E esse caminho, essa trilha até chegar nesse perdão, porque não é simplesmente assim, perdoar, né? Mas é todo um caminho de refinamento dessa interpretação de valores, de perspectiva de vida, que é um caminho de evolução, digamos assim, né? Até o ponto que eu chego no outro e olho e falo assim, nossa, eu te perdoo. Esses dias, foi essa semana, né? Eu escutei uma história, estava vendo uma palestra, e aí a pessoa que estava dando palestra contou uma história do Chico, né? Que ele tinha aquele trabalho dele lá, que ele escrevia as cartas, e aí depois, várias cartas, as pessoas iam até ele, toda aquela coisa, e no final ele lia as cartas em público, para as pessoas. E aí, um certo dia, ele foi lá, recebeu um monte de carta, e aí ele começou a ler as cartas. Aí teve uma carta que ele olhou assim e colocou ela para o final. E ele continuou lendo. E aí, quando ele chegou nessa carta, era mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim. Meu filho, eu sei que você está aqui, que você está querendo muito respostas. E eu também sei, meu filho, que você me matou. E eu te perdoo, meu filho. E isso já tinha uns 10 anos. A pessoa foi lá, o filho tinha matado o pai para ficar com a empresa. Questões materiais. E aquilo gerou um remorso muito grande nele. Uma coisa assim absurda também. E ele foi lá querendo respostas, alguma coisa assim, né? E esse pai, depois de quase 10 anos, ele continua, né? Tem toda uma história ali especial. Encontrou toda a perspectiva, né, que o mundo espiritual favorecia ele enxergar a vida, para ele ter uma atitude como perdoar o filho que matou ele mesmo, por uma questão para ficar com dinheiro, com empresa. Agora, o que esse pai viu de uma perspectiva, da perspectiva do mundo espiritual, de toda essa situação? Porque ele está lá, isso favoreceu também com que ele enxergasse muitas situações de uma forma diferente. Ou entrasse em contato com muitos mestres, que também favorecesse ele ter essa perspectiva. Que isso também é uma questão, né? Que o Livro dos Espíritos coloca, que às vezes a gente, por que às vezes a gente escolhe passar por uma série de dificuldades, né? Porque quando a gente está aqui no furacão, a gente pensa, nossa, eu não ia escolher passar por isso, né? Mas o que isso pode trazer de coisas boas que às vezes a gente não imagina, né? Porque passar pelo caos, digamos assim, também traz muitos aprendizados, mas isso não é o tema da nossa palestra de hoje. Mas o caminho até esse perdão é um caminho de muito trabalho interno, às vezes. E esse trabalho interno é que faz parte da nossa transformação. O trabalho de ser benevolente, o trabalho de como que a gente vai relacionar com as diferenças do outro, né? Às vezes diferença de pensamento, diferenças de caminho, como eu falei para vocês.
O Espiritismo ele não coloca que aqui no Espiritismo está a salvação, no Espiritismo está a verdade suprema. Ele não coloca, ele deixa muito claro nesse capítulo que eu falei para vocês. O que o Espiritismo vai colocar, essa salvação, na mudança de atitude e na transformação interna. Isso está ao alcance de todos. É aí que está a salvação para o Espiritismo. E é uma salvação interna. Não significa que a gente vai esse céu externo nesse sentido, é uma transformação interna e que após a morte a gente vai para um lugar de acordo com o que a gente construiu em nós mesmos, de acordo com as nossas obras. A gente tem aquela frase também, que a gente conhece a pessoa através das obras dela. E aí, olha que interessante, eu falei para vocês que a caridade para Jesus significa essas três coisas: benevolência, perdão e indulgência para com as imperfeições alheias. Dentro do budismo, eles vão falar das 4 qualidades incomensuráveis. É como se fosse qualidades assim que traz uma lucidez muito grande, uma elevação muito grande, uma saúde muito grande para a pessoa. E o que seriam essas qualidades incomensuráveis? Benevolência também para com o próximo, esse amor, essa compaixão para com o próximo. Uma coisa que eles vão chamando de equanimidade, que também seria a mesma coisa que a indulgência para com as imperfeições alheias. Uma coisa que eu acho muito legal: alegria empática. A nossa capacidade de sentir felicidade com a felicidade do outro. Isso é uma reflexão que cada um de nós tem que saber que é muito importante. Como que a gente sente internamente quando uma outra pessoa consegue uma conquista, fica feliz? Será que a gente sente realmente essa felicidade com a felicidade do outro? Uma coisa que eles chamam de alegria empática, que seja a compaixão, alegria empática, equanimidade e esse amor, essa benevolência. São as 4 qualidades incomensuráveis. Dentro do hinduísmo, no qual eu falei para você, eu tenho que falar mais rápido, porque o tempo está quase dando já, mas dá tempo. Lembra que eu falei para vocês, essa é a mesma coisa do que Jesus vai falar. Primeiro, a condição de sofrimento humano, a nossa condição de ignorância em relação a nós mesmos, toda aquela coisa. E os livros fundamentais do hinduísmo são os Vedas. Veda significa conhecimento. E a parte final dos Vedas é a parte filosófica dos Vedas, que é Vedanta. E eles vão falar o seguinte: a gente tem tantos conhecimentos, conhecimento de matemática, física, engenharia, toda aquela coisa, mas nenhum desses conhecimentos, eles eliminam o sofrimento humano. A pessoa continua sofrendo, mesmo tendo esses conhecimentos. Eles vão falar assim: qual o conhecimento que elimina o sofrimento? Eles vão falar que é o conhecimento de si mesmo, conhecimento espiritual, de sua própria natureza. E aí a parte filosófica desses Vedas vai tratar da relação da alma individualizada com a consciência suprema, Brahma. E aí eles vão falar: não, se a gente só ficar discutindo isso, não vai adiantar muita coisa. Como que a gente pode vivenciar isso? Aí surge yoga. Por isso que a palavra yoga significa união. Yoga não é ginástica, não é para deixar o corpo bonitão. Yoga é um caminho de elevação espiritual da consciência, ciência da consciência, ciência do espírito. Yoga é o caminho para realmente trazer essa união da alma individualizada com a consciência maior, com Deus. Digamos assim, isso é yoga. E yoga tem 2 livros principais, tem alguns, mas 2 principais, que é a Bhagavad Gita, que é o discurso de Krishna com Arjuna. Krishna vai ensinar yoga para Arjuna. E um livro chamado Yoga Sutra de Patanjali, que Patanjali vai codificar esse caminho do yoga. Yoga Sutra de Patanjali tem 196 sutras. A Bhagavad Gita tem 700 versos. 700 versos, 196 sutras, apenas 2 sutras mencionam asana, que são aquelas posturas. E eu digo para vocês, o que é o resto? Só 2 sutras de estudão mencionam postura. Tá aí o resto, o que é? É uma coisa interessante. Então, no Yoga Sutra, Patanjali coloca como se fosse chaves assim, também de como a gente pode reagir, ter atitudes que vai promover muita elevação também. E é a mesma coisa que Jesus vai falar
e que também dentro do budismo vai falar que a questão da benevolência para com o próximo, ser amor, toda aquela coisa, a compaixão em relação ao sofrimento do outro, alegria empática, nossa, sentir felicidade com a felicidade do outro, e a indiferença em relação às pessoas não virtuosas ou pessoas perversas nesse sentido. Ou seja, é um manual de como a gente agir na vida, agir diante das situações e agir diante a outras pessoas. E é essa ação, a mudança na ação, que vai transformar o nosso interior com o tempo, que vai moldando, que vai trazendo esse céu interior. Isso está de responsabilidade de cada um. Não é porque a gente frequenta um templo espiritual que a gente está já fazendo trabalho. Não. O trabalho ele é interno a todo momento. E é uma responsabilidade nossa, exclusivamente nossa. Da nossa atitude, das nossas escolhas. Isso não é responsabilidade de nenhum sacerdote, de nenhum espírito, nem de deuses. É uma coisa, responsabilidade nossa, das nossas escolhas, de como a gente age e reage nas situações que nos acontecem. Por isso que é tão importante também a gente refinar a nossa forma de enxergar a vida, porque através da nossa forma de enxergar a vida, a gente também consegue promover essa transformação das nossas ações. Certo? Então, meus amigos, essas são as reflexões que eu propus para a gente trazer hoje para vocês na nossa conversa, né? Espero que possa ter sido muito proveitoso para cada um de vocês, tá? Agradeço muito ao Sebastião a oportunidade que ele me dá de vir aqui conversar com vocês, sempre valorizo muito, para mim é muito especial, muito importante. Também desejo a todos vocês um ótimo restante de domingo, uma ótima semana, né? E tudo de bom pra gente, tá? Um abraço aí.